Se você já usou o aerógrafo, sabe como pode ser frustrante quando ele entope ou não funciona como deveria. A boa notícia é que, com alguns cuidados sim, é possível manter seu aerógrafo da OneTools funcionando como novo. No vídeo de hoje, vou te contar os 8 melhores segredos para a limpeza e manutenção do aerógrafo que vão te ajudar a evitar problemas e garantir uma performance impecável. Fica comigo até o final para aprender essas dicas valiosas que vão salvar seu equipamento e facilitar suas customizações. Se você não me conhece, me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia e fundador do maior canal de aerografia do Brasil, com mais de 30 mil inscritos e mais de 200 vídeos publicados. Hoje faço parte da TND Sneakers, a maior empresa de customização de tênis do Brasil, e fui o primeiro a customizar o troféu imprensa para o SBT. Se o seu sonho é se tornar um artista profissional e você está amando a ideia da aerografia, seu lugar é aqui. No nosso canal você vai aprender tudo sobre técnicas, equipamentos e truques especiais para transformar seu amor pela arte da aerografia em uma fonte de renda. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para realizar o seu sonho de customizar tênis usando a técnica da aerografia. O botão está aqui embaixo. Agora que você já me conheceu e já se inscreveu no canal, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os 8 melhores segredos para a limpeza e manutenção dos aerógrafos da OneTools. Esse daqui é um ponto principal que eu quero trazer para você, que é a desmontagem e limpeza regular do seu aerógrafo. A limpeza é fundamental para manter o seu aerógrafo em bom funcionamento. É como se você limpasse qualquer resíduo de tinta e deixasse a passagem ali livre para sua tinta fluir, como se o seu aerógrafo estivesse novo. Então, quando você desmonta o seu aerógrafo e faz a limpeza dele regularmente, não regularmente desmontar o seu aerógrafo, mas a limpeza deve ser feita todos os dias, antes e depois de você usar. Assim, você vai garantir que não fique nenhum resíduo de tinta ali obstruindo a passagem da sua tinta, impedindo de você conseguir fazer seus trabalhos com acabamento e qualidade profissional. Então, o procedimento para você fazer isso é muito simples. Aqui no canal tem várias aulas explicando como você faz, tanto uma limpeza simples quanto uma limpeza mais avançada, que significa que você precisa desmontar o seu equipamento. 2. Use solventes apropriados. O solvente é o fator que vai ou te ajudar ou te atrapalhar. Muitas pessoas acabam confundindo o solvente de limpeza com um solvente específico para esse procedimento. E na verdade, o solvente quer dizer que você tem que usar o diluente da sua tinta. Então, se você usar uma tinta à base de água, tem que usar o diluente da sua tinta à base de água. Vai usar uma tinta à base de solvente? Use o diluente dessa tinta à base de solvente. Assim, a química desse solvente vai reagir ali com a tinta que está no seu aerógrafo e ele vai diluir essa tinta e vai pulverizar tudo para fora. Assim, você garante que o seu aerógrafo fique limpo 100% para você utilizar diversas vezes para fazer diversos trabalhos. 3. Não esqueça do copo de tinta. O copo de tinta, ele é um dos pontos primordiais ali para manter o seu aerógrafo em uso, principalmente nessa região aqui, ó. Se você olhar aqui, nessa região aqui atrás, acumula muita tinta devido ao seu aerógrafo ficar mais tempo para trás assim, devido o suporte. Se você não tiver suporte, o seu aerógrafo vai ficar mais para frente. Mas a maior parte dos suportes que temos disponíveis hoje em dia faz com que o nosso aerógrafo fique inclinado meio para trás. E essa tinta ela acaba acumulando aqui. E se você não limpar corretamente essa parte, a agulha ela vai começar a passar uma mais tensão. Isso é o acúmulo de tinta que não foi bem limpo ali no seu aerógrafo e ele acaba impedindo da sua agulha fluir legal. E aí é onde que começa a sua agulha a travar para trás e soltar a tinta na primeira ação. Tudo isso são fatores que acaba prejudicando o desempenho do seu equipamento. Então procure limpar bem, ó, essa extremidade aqui do seu aerógrafo aqui atrás e assim você vai garantir que o seu equipamento funcione corretamente para você fazer diversos trabalhos no dia a dia. Um outro ponto aqui é a lubrificação do aerógrafo. Esse é um fator muito importante, principalmente, ó, nessas tintas aqui, ó, nessas peças aqui, no gatilho, nessa peça aqui atrás, você tem que passar nessa região aqui, onde fica a mola de tensão. Essa mola ela acaba fazendo esse movimento e quando você passa vaselina pastosa aqui e aqui nessa parte do trás do gatilho, essa peça ela tem contato e ela faz assim, ó, ela fica assim, ó, no seu aerógrafo, pois ela fica movimentando o gatilho. Ela, com a mola atrás, ela empurra o seu gatilho para frente e esse movimento gera muito atrito e se você não fizer a lubrificação do seu aerógrafo corretamente, você vai sentir muito mais tensão na hora de pulverizar a tinta na superfície e isso acaba gerando dores nos dedos e aqui nessa parte aqui na mão aqui atrás. Então, faça a lubrificação para manter o seu aerógrafo em bom funcionamento.
5. Evite o uso de materiais agressivos, que significa que você não deve usar aquelas escovas de aço, não usa aqueles bicos de metais para você limpar o bico do seu aerógrafo. Procure usar materiais orgânicos, que é escovas de plástico, algodão, que é cotonete, para você não danificar as suas peças dos seus aerógrafos, pois as peças do seu aerógrafo, elas são muito frágeis, qualquer tensão a mais, ela rompe, estoura. Então, para você não danificar nenhuma peça, não use esses materiais que têm contatos mais abrasivos, que é metal com metal, e esses acessórios acabam danificando o seu equipamento sem dó nem piedade. Um outro ponto também aqui, ó, quando você desmontar o seu gatilho, o bico do seu aerógrafo, você tá vendo que existe, a maioria dos aerógrafos da OneTools vem essa chave, e essa chave ela foi feita para remover esse bico aqui. Só que esse bico ele tem uma tensão bem baixa, não precisa de tensão. É você pressionar ali, rosquear com a mão, você rosqueia sempre o bico com a mão, e depois você pega a chave e só dá uma tensãozinha. Você viu que ele travou, você não faz mais nenhuma tensão, pois esse bico, devido a ele ser de latão, feito de um material muito mais frágil, se você der uma tensão um pouquinho maior, ele racha e a rosca fica no seu aerógrafo e o bico ele sai todo para fora. Aí você perdeu o seu aerógrafo, pois não tem como tirar ele facilmente de lá. 6. Inspeção frequente. Inspeção frequente é nada mais do que você terminou de trabalhar, viu ali que se caiu um pouco de tinta ou aqui ou ali, e aí você limpar pontualmente. Não é nada muito complexo, é mais algo pontual para te ajudar a manter o seu aerógrafo em bom funcionamento. Se o seu aerógrafo você parou de trabalhar, o seu aerógrafo você notar que não tem nenhum problema, a única coisa que eu recomendo você fazer é pulverizar 2 ou 3 vezes o diluente da sua tinta para remover qualquer resíduo de tinta que fica ali no seu recipiente, remova a agulha e limpe com um pano seco. Depois você monta o seu aerógrafo, joga um pouquinho de diluente e deixa um diluente lá dentro. Assim você vai garantir que o seu aerógrafo vai se manter em bom funcionamento, independente do dia, da hora e do momento que você precisar. 7. Utilize limpa-vidro. Aqui é uma recomendação para quem trabalha com tinta à base de água. Limpar o aerógrafo com tinta à base de água é algo muito complexo, muito difícil, devido à tinta não reagir quimicamente com a água. E isso acaba gerando muito acúmulo de tinta, tanto no bico quanto na passagem ali, aqui ó, do seu aerógrafo. Essa passagem, ela causa muitos problemas para quem usa tintas à base de água. E o limpa-vidro, ele tem uma composição química que vai fazer sua tinta reagir e ser pulverizada 100%. Então, se você tiver algum problema com a sua tinta, que seja à base de água, não esteja conseguindo limpar corretamente, use o limpa-vidro, que eu tenho certeza que você vai ver como o seu aerógrafo vai funcionar depois disso. 8. Armazenamento adequado. Se você deixar o seu aerógrafo exposto ao ambiente, sem a tampa do seu recipiente, pode ser que caia impurezas, sujeiras, partículas que você não veja ali no momento, e quando você usar o seu aerógrafo, essas partículas e impurezas vai acabar passando lá no bico, e muitas das vezes essas partículas acabam entupindo devido ao bico ser um bico ali muito pequenininho e difícil de limpar. Então, para você não ter nenhum problema, sempre guarde ali ó, no recipiente, na caixinha do seu aerógrafo, para ele ficar bem protegido, não correr o risco também de cair de bico no chão e rachar, quebrar o seu aerógrafo. Então, para isso não acontecer, guarde sempre o seu aerógrafo e você vai ver que ele vai durar por muitos anos. Esses foram os 8 melhores segredos para manter seu aerógrafo da OneTools sempre em perfeito estado. Lembre-se, a limpeza e a manutenção regular são fundamentais para garantir a durabilidade e a qualidade das suas customizações. Não deixe para depois, cuide bem do seu equipamento para evitar dor de cabeça no futuro. Com essas dicas, você estará sempre pronto para criar novas artes sem contratempos. Agora que você conheceu os 8 melhores segredos para limpeza e manutenção dos aerógrafos da OneTools, veja quais são os 7 maiores perigos de usar os aerógrafos da OneTools sem manutenção. Acesse agora, ó, clicando no card aqui da sua tela.